Quero saudar os amados com a graça e a paz do Senhor, convocar você para nesta manhã estarmos juntos orando, estarmos meditando na reflexão da palavra do Senhor e também neste dia 5 de abril de 2020, estamos também aí aderindo à convocação do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que nos convoca como igreja a estarmos tendo este dia em prol do mundo, mas em particular da nossa nação, acerca desta virose que tem vindo sobre nós. Possamos assim aderir, estarmos neste dia também em jejum e oração, buscando estarmos em comunhão com Deus, na presença dEle, buscarmos a santificação das nossas vidas em nome de Jesus. Oremos. Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, pela semana que Tu nos deste, sim, uma semana de lutas, de preocupações, mas certamente vemos a Tua boa mão nos conduzindo para nos abençoar, para que continuemos a ser bênçãos em Tuas mãos, ó Pai. Abençoa este mundo criado pelo Senhor, em particular abençoa o Teu povo, a Tua igreja, e que em mais este dia nós possamos experimentar o melhor do Senhor, ó Pai. Ó Pai, agora quando estamos, ó Pai, para estarmos refletindo na Tua palavra, abençoa a meditação da Tua palavra em nome de Jesus e que o Senhor esteja realmente falando através da Tua palavra e que ela se cumpra naquilo ao qual ela diz por ela mesma, que ela é enviada e que ela fará aquilo para o qual ela é enviada e prosperará em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e nos dê um dia na graça e na paz do Senhor, em nome de Jesus. O texto de hoje está no livro do profeta Malaquias. Estaremos lendo uma parte aí do finalzinho do capítulo 3, mas porém estaremos meditando no contexto de todos esses 4 capítulos do livro do profeta Malaquias, de algumas perguntas que são feitas aí. Mas eu quero ler capítulo 3, versículos de 14 a 18, que diz assim a palavra do Senhor. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupa-lo-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Que Deus assim abençoe a leitura da sua palavra e que Ele possa também estar nos fazendo trilhar diante da sua palavra e sermos assim abençoados nesta manhã através da transmissão da sua palavra em nome de Jesus. Amados, este livro do profeta Malaquias, homem usado por Deus, ele foi escrito por volta do ano de 460 a 430 antes de Cristo. Essas datas são datas aproximadas e também no tempo ao qual o povo estava aí na sua volta do cativeiro da Babilônia, aí depois da reconstrução do Templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 516 a.C., depois do culto ali ter sido reduzida à mera rotina, segundo os grandes historiadores e teólogos da nossa época. Amados de Deus, transparece nesse livro que é um livro em que Deus, Ele agora chama o povo, ali chamado povo de Deus, a partir da sua liderança, os sacerdotes, e ele tem uma mensagem profunda para este povo, colocando este povo como se estivesse colocando eles diante de um espelho para ver como eles estão vivendo na sua inércia, transparecendo realmente aí, desfazendo das coisas do Senhor, passando despercebida a sua responsabilidade para com Deus, para com a sociedade, para com seus relacionamentos. E Deus, Ele começa a mostrar esse povo, o seu grande amor para com esse povo, chamando esse povo naquilo ao qual Ele precisava falar com esse povo, chamando eles a atenção.
Mas eu quero dizer para você nesta manhã, em nome de Jesus, desde o finalzinho do ano de 2019, eu tenho falado para com o povo, pensando no finalzinho do ano de 2019, acerca do ano de 2020, que esse ano de 2020 seria um ano de tomada de posição do povo de Deus, da igreja do Senhor, porque Deus o sabe como nós temos caminhado e aquilo que é preciso certamente para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida e através da nossa vida. E a pergunta primeira que é feita neste livro é, versículo 12 do capítulo 1 do livro do profeta Malaquias, que diz assim: Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes assolação e dei a sua herança a dragões no deserto. Ou seja, em que nos amaste é a pergunta que se fez naquele tempo. Talvez algumas pessoas na sociedade, nesses tempos de calamidade, em particular até mesmo do povo de Deus, quem sabe alguns estão dizendo, em que esse Deus nos tem amado? Eu quero dizer para você nesta manhã, em nome de Jesus, apesar das calamidades, apesar das coisas que nos tiram da situação de conforto para desconforto, eu quero te dizer que em tudo Deus está presente, Ele está no controle de todas as coisas, e muitas vezes Deus nos permite passar pelas calamidades, porque mesmo como igreja, como povo de Deus, nós não estamos aí longe também, nós não estamos livres de passar por estas fatalidades tais às quais a sociedade vive, como povo de Deus e como igreja do Senhor, mas nunca nós jamais devemos duvidar do amor de Deus, em que nos amaste. Pois que alguns teólogos, eles têm João 3,16 com uma Bíblia em miniatura que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa é a maior dádiva de Deus para a nossa vida, porque somos um povo às quais Deus nos quer ver como um povo vivo, um povo dinâmico, um povo abençoado, mas também um povo abençoador em nome de Jesus, que tem promessas dadas por Deus, mas para que se cumpra as promessas de Deus na nossa vida, é necessário que nós façamos com que os estatutos de Deus sejam cumpridos em nome de Jesus. Queremos sim ser abençoados, queremos ser abençoadores, mas precisamos andar na obediência a Deus em nome de Jesus, na obediência aos seus estatutos, porque Deus tem o melhor para nós em nome de Jesus, e nunca devemos duvidar do amor de Deus para conosco em nome de Jesus, porque o povo estava oferecendo o pior diante de Deus no altar do Senhor, as suas ofertas eram vistas diante de Deus como coisas terríveis, coisas que não deveriam serem oferecidas diante do altar do Senhor. Deus nos tem dado o melhor e Ele espera que nós possamos dar a Ele o nosso melhor. Primeiro, a nossa vida diante dEle, mas que a nossa oferta seja o melhor que nós temos realmente para darmos ao Senhor em nome de Jesus, porque Deus, Ele merece o nosso melhor em nome de Jesus. A palavra do Senhor também, há uma outra pergunta que é feita aqui no capítulo 2, que diz assim, versículo 17: Enfadais ao Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada, ou onde está o Deus do juízo? Amado, nada passa despercebido diante do Senhor. A injustiça Deus tem visto e Ele está trabalhando para que realmente, primeiro, o seu povo seja um povo justo, mas também a sociedade ela viva a injustiça em nome de Jesus. A pergunta a esse povo diante de Deus é porque eles viam aí, olhavam para o seu lado e achavam, como o salmista fala no Salmos 37, que o povo olhava para um lado e para o outro e achava que os ímpios estavam levando uma vida melhor, prosperando mais do que o povo de Deus, e a resposta de Deus na boca do salmista para esse povo é que o tempo deste povo ímpio, o povo injusto, seria um tempo passageiro,
mas que o povo de Deus ele estaria tendo uma vida abençoada e abençoadora e uma vida próspera e prolongada em nome de Jesus. Amém, queridos? Mas a pergunta que vem é: em que enfadamos ao Senhor? Deus chama atenção aos sacerdotes, aos líderes espirituais do povo, ao qual a injustiça estava imperando. O povo nos seus relacionamentos estavam sendo injustos, primeiro injusto para com Deus, mas também injusto a partir da sua família, do seu cônjuge, nos seus relacionamentos, e Deus estava vendo a injustiça diante do povo. Deus espera muito mais do seu povo e principalmente da sua igreja, porque um dia fomos justificados em Cristo Jesus, mas Deus espera que nós, como um povo justificado diante de Jesus, nós sigamos as pisadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que certamente Ele demonstrou justiça em todo o tempo, porque a palavra de Deus diz que o governo de Deus é equidade, balança justa, que não pesa nem para um lado, nem para o outro. Deus, Ele caminha em justiça e Ele quer que o seu povo seja justo, primeiro para com Ele, mas também para com a sociedade, em nome de Jesus. Uma certa vez foi aí perguntado a Jesus: qual é o maior dos mandamentos? E ele disse: sim, o maior dos mandamentos, que já estava lá como o primeiro mandamento no decálogo, nos 10 mandamentos, é amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu ser, de toda a tua alma. Mas Jesus disse: tão grande quanto este é amar ao teu próximo como a ti mesmo. E ele disse que tanto a lei como os profetas são dependentes desse mandamento, amados. Tomemos muito cuidado acerca daquilo ao qual nós temos sido, daquilo ao qual nós temos oferecido a Deus. E a primeira coisa que Deus espera que nós ofereçamos a Ele é a nossa vida como culto aprazível diante de Deus, mas também que as nossas ofertas sejam ofertas que dignifiquem ao Senhor. Apóstolo Paulo, no capítulo 10, versículo 31 da sua primeira epístola aos Coríntios, ele diz: quer comais ou façais outra qualquer coisa, tudo faz, quer comais ou bebais ou façais outra qualquer coisa, tudo façais para a glória do Senhor. E nós devemos glorificar ao Senhor através da nossa vida, das nossas atitudes, dos nossos relacionamentos, porque se queremos que as pessoas se voltem para Deus, que eles nos vejam como justos do Senhor e justos diante da sociedade, em nome de Jesus, num testemunho impoluto, numa ética impoluta, em nome de Jesus, para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida e através da nossa vida, em nome de Jesus. Uma terceira pergunta que se faz está no capítulo 3 aqui desta palavra do livro do profeta Malaquias, versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor: desde os dias das vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? A pergunta é: em que havemos de tornar? Amados, às vezes estamos longe dos propósitos de Deus, nos nossos desvarios, nas nossas más atitudes, nos nossos pecados, e achamos que estamos bem diante de Deus, achamos que somos os melhores. Mas Deus olha para nós e Ele que sabe todas as coisas, Ele que contempla todas as coisas, Ele sabe quem nós somos. Nós não temos como ocultar nada diante de Deus, está tudo transparente diante de Deus e Ele sabe o que tem acontecido neste mundão de Deus, mas em particular diante do seu povo, diante da sua igreja. E o povo estava realmente aí nos seus preceitos, Estava aí como um povo andando segundo os seus propósitos, esquecendo dos propósitos de Deus na sua vida, do conserto de Deus para com esse povo, oferecendo fogo diferente diante do altar do Senhor. E Deus aí diz que estaria realmente agora trazendo à tona o pecado desse povo e que agora Ele estaria enviando o seu anjo dentro em breve. A palavra de Deus fala que quando Deus estava dando testemunho, o Senhor Jesus estava dando o seu testemunho acerca do profeta João Batista, o povo pergunta acerca de Elias, porque esse livro do profeta Malaquias, ele termina aqui com promessas diante do povo de Deus, lá versículo 4 e 5 do capítulo 4, que encerra esse livro do profeta Malaquias, diz assim: lembrai-vos, pois, da lei de Moisés, meu servo,
a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, ao qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Versículo 6. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A palavra do Senhor no capítulo 3 diz que o Senhor estaria enviando o seu anjo para preparar o seu caminho diante dele. E ele estaria vindo ao templo do Senhor. A quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais, eis que vem dias, diz o Senhor. Jesus dá testemunho acerca do profeta João Batista. E aí ele fala para o povo, olha, vocês esperavam a volta de Elias, mas eu digo para vocês, Elias já veio e fizeram o que quiseram dele. Profeta João Batista, um homem porque falou a verdade, caminhou em justiça, caminhou em verdade, foi decapitado. Pagou com a sua própria vida por defender a verdade. E aqui esse povo, aí Deus fala com ele nesse capítulo, quem é que estaria suportando a vinda do anjo do Senhor? Quem subsistiria diante deste anjo? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavadeiro. Deus estaria fazendo uma limpeza, Deus estaria santificando o seu povo, Deus estaria realmente mostrando ao seu povo que deveria se voltar para ele. Esse povo agora pergunta a Deus nos seus desvarios, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Diz a palavra do Senhor, torne-se o homem para Deus. No capítulo 55 do livro do profeta Isaías, o Senhor disse, buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai o seu nome, arrependa-se o pecador dos seus pecados e volte-se para Deus. Amados de Deus, em que havemos de tornar ao Senhor? Num tempo remoto, lá nos tempos do Antigo Testamento ou do Velho Testamento, há algumas vezes Deus dizendo para aquele povo, não era o povo de Deus, e Deus dizendo, volte-se para mim, converta-se para o Senhor, porque conversão, essa palavra quer dizer giro, meia volta, é você estar numa caminhada errada e você agora toma conhecimento de que você está numa caminhada errada e você faz um giro, meia volta em detrimento à caminhada certa. E Deus agora chama aquele povo para que estivesse aí se tornando para o Senhor, se arrependendo dos seus pecados e se voltando para Deus, enquanto Deus tinha propósito na vida deste povo, como tem propósito também na vida do seu povo nos dias de hoje, em nome de Jesus. E Deus dá oportunidade a este povo, dizendo para eles, olha, vocês me têm roubado. E aí eles vão perguntar, por que nós temos roubado ao Senhor? E ele diz, nos dízimos e nas ofertas alçadas. E ele promete ao povo, se vocês me forem fiel, se vocês trouxerem as suas ofertas, os seus dízimos à casa do Senhor, façam prova do Senhor e vejam que Ele estará abençoando. Porque quantas vezes queremos cobrar de Deus que Ele nos dê o melhor, mas o que nós temos dado ao Senhor? Qual tem sido realmente as nossas atitudes perante Deus? Mas Ele espera que nós venhamos a dar o melhor a Ele. E a última pergunta que é feita aqui, capítulo 3, versículo 14, que diz assim, vós dizeis, versículo 14 do capítulo 3, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado de guardar os preceitos, os mandamentos do Senhor. Amado, talvez você, diante das calamidades, desse tempo que temos vivido, um tempo ruim, um tempo mau, é o dia mau, assim a Bíblia diz. Talvez você esteja pensando, alguns estão aí apostatando da fé, alguns estão esfriando na fé, e alguns estão realmente nesta calamidade aí, quem sabe, esfriando na sua fé, no seu compromisso de comunhão para com Deus.
na sua responsabilidade para com Deus e para com a sociedade, pensando aí, olha, eu tenho procurado servir a Deus, eu tenho procurado realmente fazer com que a vontade de Deus se cumpra na minha vida e através da nossa vida, procurando que os seus preceitos se cumpram, mas o que é que tem adiantado assim eu caminhar, viver desta maneira, negando-me a mim mesmo, aos desejos da minha carne, da minha alma, muitas vezes que são maus, que atrapalham realmente a minha comunhão para com Deus? O que é que tem valido isso? Eu quero te dizer nesta manhã, em nome de Jesus, Deus tem o melhor para mim e para você, e no tempo certo Ele há de mostrar aquilo que é melhor para mim e para você, mas uma coisa é certa: Deus não quer que jamais nós venhamos a quebrar a aliança que fizemos um dia para com Ele, a sair da presença de Deus, a realmente não viver na comunhão com Deus, porque sem Deus nós nada somos e nada podemos fazer. Possa ser que alguns estejam pensando, tudo isso que tem acontecido, Deus está omisso, Deus não está vendo isso, tudo quanto nós estamos padecendo. De maneira nenhuma. Deus está no controle de todas as coisas e Ele quer que com certeza nós não fiquemos olhando para lá, A, para B, para o lado, para as circunstâncias às quais nós temos vivido, mas Ele quer que nós olhemos para o alto, conforme diz o salmista no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, esse Deus que não vacila, que não pisca e que me dá uma boa entrada e uma boa saída, assim como te dá também uma boa entrada e uma boa saída em nome de Jesus. Meus amados, Deus é o guarda fiel do seu povo. Deus é aquele que certamente, ainda enquanto Ele tem propósito na nossa vida, chorando, sofrendo, sorrindo, haveremos de cumprir o tempo de Deus acerca da nossa vida, em nome de Jesus. Mas aí o povo realmente pergunta, o povo coloca-se diante de Deus nesta questão, né? Temos cuidado bem das coisas, dos preceitos do Senhor, temos andado de luto até diante, né, do Senhor dos exércitos, e o que isso tem adiantado? Isso tem sido inútil. Não é inútil, amado, não é inútil. Porque Deus nesta manhã te diz, agora vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Porque nós somos um povo abençoado e continuaremos a ser um povo abençoado em nome de Jesus, ainda que falhemos, ainda que os nossos pecados muitas vezes atrapalhem a nossa comunhão para com Deus, mas Deus ainda nos dá a oportunidade de estarmos voltando para Ele, nos consertar. Deus ainda, como deu oportunidade a esse povo, de nós não estarmos desprezando realmente o nome do Senhor, as coisas do Senhor, de estarmos em nome de Jesus em todo o tempo fazendo presente, que se muitas vezes temos enfadado ao Senhor, que nós realmente nos nossos feitos, nos nossos relacionamentos, naquilo ao qual nós podemos oferecer de melhor, ofereçamos o melhor diante do Senhor. Se temos roubado a Deus, se temos realmente oferecido não aquilo que deve ser oferecido ao Senhor, passando despercebida a nossa responsabilidade diante de Deus e da sua obra, conforme diz a palavra, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E nesse finalzinho, quando nós paramos para pensar nesta questão de que o povo, conforme a profecia do profeta Malaquias, ainda estava esperando um Elias, um profeta de Deus. Por isso, quando João Batista entra em cena, perguntaram aí a João Batista, tu és o Messias? João Batista não negou e disse, eu não sou o Messias. Mas ele afirmou, eu sou aquele ao qual o profeta já havia anunciado que eu viria certamente aí para estar aí fazendo presente, né, limpando as eiras, o caminho do Senhor em nome de Jesus e abundando nos preceitos do Senhor. Mas quando ele foi perguntado, ele disse, eu não sou o Messias, mas eu vim após ele, e ele dá testemunho de que ele não era digno sequer de desatar as sandálias do Senhor. Porque ele batizava lá nas águas do Rio Jordão, o batismo do arrependimento, mas ele diz, virá um que é antes de mim, que veio depois de mim, mas que é antes de mim. E ele é o Todo-Poderoso, aquele que santifica, aquele que limpa, que purifica. Ele tem a pá na sua mão e é ele quem vai limpar a eira. Ele que na realidade batiza com o fogo e com o Espírito Santo do Senhor. A esse obedeçamos, a esse demos glória, a esse certamente nós realmente
possamos dar o melhor a Ele, porque Ele é merecedor do nosso melhor em nome de Jesus. Os grandes teólogos afirmam que neste encerramento, entre o tempo do Antigo Testamento, agora o tempo da graça, que é o nosso tempo, o tempo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, parece que houve um calar de Deus acerca deste tempo. Foi um tempo aí em que estava o período aí mais ou menos de 450, 430, ao qual o período do reinado da Pérsia, o período dos helenistas, o período dos armonianos, o período aí dos romanos também, que iniciaram aí uma fase ainda de 63 aproximada antes, né, da nossa era, e chegando aí ao tempo da nossa era, que Israel, aí Jerusalém se tornou uma colônia do povo romano, e foi um tempo também de escravidão deste povo, ao qual esse povo, seus antepassados já tinham também tido esta experiência de cativeiro. Cativeiro no Egito, cativeiro na Babilônia, cativeiro também diante de outros exércitos, mas que Deus deu livramento a este povo. Que em nome de Jesus possamos olhar para estas coisas e jamais estarmos neste pensamento de que inútil é servir a Deus, porque vale a pena servir a Deus, porque no tempo certo Ele estará nos mostrando. Agora vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e que não serve a Deus. Que Deus nos abençoe, porque Ele nos tem dado melhor, continuará nos dando melhor, mas Ele merece o nosso melhor em nome de Jesus.